E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mais um podcast do canal Nerdômetro. Quem tá falando aqui é o Daniel. O agregado. E a gente tá aqui de novo, só nós dois. Hoje o Maurício foi prestar Enem. A gente tá novamente reunidos pra falar de mais um episódio de Chainsaw Man. Mais um episódio que saiu essa semana. Foi o quinto já, né? Já estamos no quinto, caraca, estamos no quinto. E nossa, o que isso tem a ver, tá? Tá no início ainda, no fim das contas. Inclusive, algo que me deixa pensativa é que tá no início, tá? É o quinto episódio e já tem muita coisa. O anime já mostrou muita coisa. A impressão que dá é essa. Aquilo que eu vinha falando, de certa forma, que ele vai de 0 a 100 muito rápido, né? Na hora de contar uma história. E aí, o que tu achou, cara, desse quinto episódio, do primeiro episódio? Como sempre, manter a qualidade. Isso aí. Isso daí de sempre. Eu acho que toda vez que a cada episódio eles estão melhorando a fluidez. Porque, tipo, acho que eu nunca vi isso no anime de... Os personagens, eles literalmente, eles não param. Sim. Tipo, tu tem toda hora alguém se movimentando, alguém tá se movimentando. Tu não tem um personagem parado e, tipo, isso fica muito fluido, assim. Nunca tá aquela coisa estática, assim. Tu mantém a história sempre com constante movimento, ela não para em momento algum. Tu sempre tem algum personagem se movimentando, tu nunca vê um personagem quase parado ali. Então, tipo, acho que muitos animes, eles nunca... Alguns animes, eles não fazem isso, né? E, tipo, quando fazem, acho que eu nunca vi de uma forma tão bem animada. Chainsaw, ele traz essa... Eu realmente não tinha parado pra pensar nisso, mas é verdade. A única... Eu acho que é a personagem que mais aparenta, entre aspas, estar parada é a Máquina, mas isso por conta de uma questão de personalidade mesmo. Ela se apresenta desse jeito um pouco mais lenta, um pouco mais tranquila ali na dela, mas também é uma forma de mostrar que a história ao mesmo tempo está se movimentando e que cada personagem vai se apresentar de um jeito. E tanto é que a Máquina, ela é desse jeito, né? E o Hayakawa também tem um jeito dele mais frio, relativamente mais lento. Mas isso não quer dizer que ele não esteja fazendo alguma coisa. E aí a história continua se movimentando, continua seguindo, continua acontecendo tudo um atrás do outro, diga-se passagem. Mais uma vez a gente está aqui em um episódio que foi cortado do quarto por quinto e que seguiu um atrás do outro também os momentos. E apesar de ser semanal, né, a história é literalmente uma atrás da outra, ela não para em momento algum. Os acontecimentos são consequências de acontecimentos anteriores, de momentos anteriores, de alguns minutos anteriores, tá ligado? Sim, isso tanto que, tipo, esse no quinto ele voltou, assim como o do quarto, ele voltou. O quarto ele voltou onde o terceiro parou. E o quinto voltou onde o quarto parou. Exatamente. E aí eles estavam dentro do banheiro, né? Diga-se de passagem, e começou ali. Foi algo muito interessante. Agora, eu achei que eles poderiam ter prolongado o diálogo dos dois ali dentro do banheiro, diga-se de passagem. Acho que eles poderiam ter colocado mais alguma coisa, porque na hora... Tudo bem que eu entendo a reação do Denji diante de tudo que acontece, mas eu acho que ainda poderia ter acontecido alguma coisa, ter uma fala mais do próprio Denji nesse aspecto. Mas faz muito sentido a questão humana dele parar e ficar abismado e até ficar refletindo depois, cara, eu poderia dizer tantas coisas agora e eu não consigo. Inclusive, essa é uma coisa que eu acho que, tipo, eu nunca vi um anime trabalhar assim. Porque no sentido de que quando você tem um protagonista tapado que nem ele, tipo, ele tem esse objetivo, né? Quando tu vê assim, por exemplo, como o Maurício falou, assim, desse gênero 8, né? Tipo, digamos assim, geralmente quando você tem um protagonista que ele alcança o objetivo dele, ele não fica igual o Denji. Tipo, quando ele alcança, ele fica, nossa, finalmente consegui. E tipo, o Denji ele fica, era só isso. Ele entra numa discussão muito filosófica, muito literalmente. Tipo, ele entra num ponto que você consegue trazer pro cotidiano. Porque ele fica, poxa, então, eu me senti triste quando eu realizei meu objetivo. Será que eu só sou feliz quando eu tô perseguindo esse objetivo? Exatamente. E, tipo, isso é algo que você tem no seu dia a dia. Tipo, meu sonho é, sei lá, conquistar tal emprego, conquistar tal coisa. E aí você conquista e você se sente realizado momentaneamente e, tipo, você fica, é só isso, tipo... Você foi feliz enquanto você perseguia aquilo. Tipo, você focou só no resultado, você não focou no processo. Exatamente. Então, tipo, eu nunca vi eles trabalharem assim, tanto que quando eu li o mangá, né, eu me surpreendi com isso, eu fiquei, nossa, acho que eu nunca vi um anime trabalhar com esse aspecto assim, né? De levar pra uma... Assim como a gente já tava tendo algumas discussões de realmente... O último episódio, diga-se passagem, do nosso podcast, que foi o maior episódio que a gente já gravou em relação a Chainsaw, né? Ele veio, a gente gravou e ao ponto de destrinchar tanto
que a gente entrou em discussões também filosóficas nesse aspecto, porque Chainsaw trouxe essas discussões. No momento em que a gente estava observando a Power em relação ao como ela começou a observar o Denji de uma forma diferente pra tentar entender o que estava acontecendo, tá ligado? O que ela estava observando aí de um jeito diferente, ela mesma tentando se entender. Né? E aqui a gente traz o Denji novamente com um outro questionamento, que é a resolução entre o processo e o final do objetivo, né? E aí, tipo, ele fica... Caraca, e aí? E agora? E aí você tem a parte, aí pula pra parte com a máquina, né? E aí, tipo, e aí tu tem mais uma questão aí naquela point, que tipo, não é só o ato em si, mas tipo, se você conhece a pessoa com que você faz, né? Então, tipo, muda totalmente diferente, até outros estímulos são melhores, né? Exatamente, uma questão de perspectiva, uma questão de contexto, uma questão de sentimento, literalmente, porque a gente não tá falando de um ato por um ato, a gente tá falando de realmente uma ação que envolve muitos aspectos, que vai literalmente mexer com o humano emocional, com o sentimental, com o psicológico até certo ponto. E tipo, e aí você tem depois lá aquele, agora eu tô... Aí ele sempre leva pra uma parte filosófica ou uma parte engraçada, tipo. Aí tu tem a parte que ele fala... Ele se assume assim que diz, agora o objetivo é a máquina. Tipo, antes ele não queria nem ter objetivo, aí agora já é ela. Aí tipo, aí tu vê, aí tem a parte da Himeno, né? Que a Himeno fala, que vai dar um beijo na bochecha. E aí tipo, não, relaxa, eu tô 100% motivado. Aí ela faz a proposta dela, ele fica... Aí ele esquece, ele já esqueceu o motivo dele. Fica, nossa, insano. Agora eu tenho mais um objetivo. Não, eu tenho um novo objetivo. E aí você vê o Arai lá, que gosta dela. Tá na cara, né, obviamente, desde o início. E sobre esses novos personagens? Pô, objetivo atualizado. Então, cara, eu fiquei pensativo um pouco no Arai. Mas eu achei interessante a forma como Hayakawa e a Himeno observam os personagens ao redor, né? De uma que é muito tímida, apesar de ter potencial. O outro que é muito... Como é que ela fala do Akai? Do Arai? Que tipo, ele é meio... Ele não tem talento, mas ele compensa em iniciativa. Isso. Ele tem um foco, Ele tem né? atitude. Isso. Ele tem atitude. E enfim, né? Entendi Power. O Hayakawa já fala o suficiente. Mas quando eles apresentam, quando eles colocam na perspectiva deles, eles colocam que são personagens que são ali pessoas que até que podem ajudar. Mas eles já estão pensando, até quando eles vão estar aqui. Porque todos os agentes anteriores, aquela área da agência, em algum momento ela se desfez porque a galera não aguentou, tá ligado? E isso foi algo que me deixou pensativo também, de quantas coisas já devem ter acontecido no passado. Inclusive, nós temos aqui, pela primeira vez, a pequena amostra do que aconteceu com a família do Hayakawa, diga-se de passagem, né? Naquele aspecto, com o demônio que aparece nesse episódio. Tanto no mangá quanto no anime, que transição perfeita, cara. Tipo, a máquina começa a contar a história do demônio pistola e, tipo, simplesmente quando ela começa a contar a história, tem a transição. E quem tá vendo é a família do Hayakawa. E, tipo, você descobre que é o Hayakawa ali, o que aconteceu, né? E, tipo, nossa, tipo, tu fica assim, caramba, como assim? Tipo, o cara simplesmente perdeu tudo no piscar de olhos. Literalmente no piscar de olhos. E, tipo, a reação do personagem criança, né? Foi a mesma reação que eu tive quando eu tava assistindo o anime. Porque é tão repentino, tipo, tu tá ali observando e é uma situação muito complicada, porque eles fazem isso quebrando a perspectiva, quebrando as expectativas. Por quê? Porque tá o Hayakawa momentaneamente brincando com o irmão mais novo dele, o irmão acaba de fechar a porta, corta pra trás do Hayakawa e tudo é destruído na frente dele, e aí tu fica pasmo igual o personagem lá na hora. Isso foi algo que me deixou, caraca, velho, como assim? E você vê assim, nossa, que poder, né? Exatamente. Tipo, como assim, tipo... Porque é um monstro que em 5 minutos consegue eliminar 1 milhão de pessoas, né? Qual é a dimensão do poder dele? Inclusive é até interessante comentar isso com relação ao mangá e o anime, porque não aparece muito no anime, né? Como tu mesmo comentou, não aparece muito no anime até que ponto o demônio afetou em relação a nível global, né? Porque no mangá, né, ele afeta globalmente mesmo, não foi só no Japão. Ele teve muito tempo no Japão, mas como mostra no mangá,
quanto mais tempo ele passa nas outras cidades, ele também traz muita destruição. E é algo totalmente global. Ele vai para os Estados Unidos, vai para a China, Austrália, tem vários lugares. E aí você vê que, tipo, ele meio que cria um ódio global. Porque a maioria dos caçadores de demônios que entram na agência, como já foi mostrado, é porque eles têm um objetivo, como foi o Hayakawa. E qual é? Vingança, porque a maioria deles tiveram a família deles mortas por esse demônio, né? Tipo, não só por um demônio, mas um demônio em comum. Tipo, a maioria deles é por esse demônio. Aí você já tem uma explicação muito boa do objetivo deles, né? Que novamente começa a mostrar a história em si. Não que criando um caminho, mas de certa forma até que sim. Porque até então a gente tinha uma história que estava dispersa, onde eram personagens que simplesmente estavam ali e que foram integrados à agência simplesmente para exterminar demônios, mas sem uma questão clara e em si para ser resolvida. E aí nós temos algumas incógnitas, nós tínhamos, né? Algumas incógnitas com relação, por exemplo, ao passado do Hayakawa, um tanto o passado da Power, como foi apresentado um pouco com relação ao Miazin, ou agora o passado do Hayakawa também apresentado até certo ponto, né? Inclusive ele conversando com a Himeno, quando ele conhece a Himeno, né? Ainda quando ele tá mais jovem. E aí, inclusive a Himeno pergunta pra ele, né? Você vai ser útil? Sim. Você vai realmente assumir isso aqui? E ele diz sim, né? Ele aceita, inclusive ele permanece, né? Ele é um dos poucos que permanece durante um longo período e ele ainda tá ali na agência. É, porque eu não sei se já foi tratado, né, no anime, mas eu creio que já, porque no mangá eles falam, tipo, quando você entra pra ser um caçador de demônios, geralmente é pelo salário ou pela vingança. E aí, ou você é morto, ou você vai pro setor civil. Sempre é isso, você sempre tem uma expectativa de vida abaixo, ou então você tá fora da linha de frente, né? Você não tem que lidar com os demônios fortes. E aí chegou finalmente naquele ponto que eu falei, que era até agora foi só meio que uma apresentação, né? Dos personagens, das relações dele. Finalmente estabeleceu um objetivo central. Isso, pra que todos. É pra tudo, né? Isso. Que tipo, qual é o objetivo central agora? Chegar ao demônio pistola de alguma forma e eliminar ele, né? E vai ser bem tratado isso, mas eu creio que vai agora, analisando o mangá e o anime, vai ser tratado a relação deles. Tipo, no mangá foi de uma forma rápida, mas foi o suficiente, né? Eu creio que no anime eles vão fazer isso também, agora de mostrar a relação dessa equipe, né? Sim, sim. A equipe dos novos personagens Exatamente. que foram acrescentados. Inclusive, algo que me deixa bastante pensativo é que a partir do momento que a Himeno ela comenta sobre cada um deles, ela também mostra que eles têm relativamente um problema. Mas a partir do momento que esses personagens têm um problema, o anime, geralmente, né? Eu pelo menos nos animes que eu acompanhei, o anime ele passa a mostrar a evolução do personagem até certo ponto. Inclusive foi algo que eu vi muito em One Piece. O One Piece ele apresentou os personagens no início, cada personagem era de um jeito, e aí o único que muda pouco é o Luffy, porque o Luffy tem o objetivo dele central, mas todos eles têm um sonho específico, ok? E aí um dos personagens que eu sempre me lembro é o Usopp. O Usopp ele é o personagem de One Piece mais, como é que eu posso dizer, mais medroso do anime. E aí desde o início do anime até agora, diga-se de passagem, o Usopp ele diz a mesma coisa, que ele quer ser um pirata como o pai dele, mas que ele quer ter coragem, ele quer ser corajoso. E isso é algo que me deixou pensativo também nesses personagens, será que desculpa, eu esqueci o nome da menina. Da outra lá, tímida. Ah, eu esqueci também. Será que essa personagem, ela vai tentar perder a timidez, ou então vai acontecer alguma situação em que ela vai ter que enfrentar esse medo dela? Será que vai ser a mesma coisa pro é Akai ou é Arai? Arai. Será que vai ser a mesma coisa pro Arai? Será que vai ser a mesma coisa pra Power e pro Denji em determinada situação onde eles vão ter de enfrentar algum trauma, alguma situação muito complicada? Porque, enfim, o personagem principal como o Denji ele vai enfrentar os desafios dele com relação aos demônios, mas com relação a trauma, com relação à lembrança, com relação à memória, que o Denji já vem mostrando um pouco disso, né, em relação ao Pochita, mas será que tem algo a mais? O próprio Hayakawa, vai chegar um momento que com certeza o Hayakawa vai se ver diante de uma situação muito provavelmente ligada ao Denji, por exemplo. Diga-se de passagem, porque até que ponto o Hayakawa vai ser, entre aspas, vai ter inimizade com um demônio? Pois é, porque assim, você já vê
nesse último episódio, que a relação do Denji, ele já mudou totalmente com a Power. Porque você viu que ele não teve uma certa atração por ela, ou seja, provavelmente ele vai ver ela agora como uma irmã. Tipo, alguém que mora junto, alguém que se dá bem, às vezes que tem raiva do outro. Tipo, que briga, como ela sempre tá tentando matar ele, né? Então, tipo, e aí a gente agora meio que já teve uma vertente do que vai ser a relação deles e qual vai ser agora a relação com Hayakawa, né? Exatamente. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, tipo, falando sobre a fluidez que a gente comentou, de tipo, você vê que até quando o anime foi calmo, porque esse foi um anime bem calmo, não teve ação, você consegue se sentir entretido. Exatamente. Tu não vê o tempo passar, tipo, tu vê assim, nossa, tá tudo acontecendo tão rápido e não param. Tipo, foi um episódio calmo, mas os personagens eles estão sempre tão movimentando, tá tudo cheio de animação na tua frente, que tu nem fica entretido ali, o tempo passa. É verdade. E, diga-se de passagem, é quase impossível, inclusive é algo que a gente até alerta, de você ter de ouvir todos os diálogos, tudo que está sendo falado, tudo que está sendo mostrado, cada frase sendo contada. Um exemplo disso é a própria Makima contando em relação ao demônio da arma, né? Isso, arma ou pistola? Demônio e pistola, e aí tipo... enquanto ela tá contando, acontece toda aquela situação e mostra, faz a transição pro passado do Hayakawa. Diga-se de passagem, a casa do Hayakawa é destruída, aí corta pro Hayakawa já adulto, segurando um pedaço da arma e mostrando, inclusive, aquela cena daquele montante de peixe. Ficou novamente... Como aconteceu aquilo? Será que foi meramente atração? E aí tem até a questão, né? Ou será que estavam tentando alimentar o demônio? Sim. E aí isso também me chamou a atenção. Isso é algo que pouco vi, diga-se de passagem, pouco vi. E eu acho que é isso que tá tornando o Chainsaw um anime tão único, sabe? Porque ele é muito diferente em diversos aspectos, do enredo ao roteiro, do roteiro a animação, da animação, diga-se de passagem, a abertura aos finais. E se fosse um anime completamente mudo, onde só tem a tela, também ficaria atraído de qualquer forma pelas coisas que aparecem, por tudo que a gente vê. Diga-se de passagem, pra quem não entende japonês, de certa forma até que se torna mudo pra algumas pessoas, porque tu fica só observando, né? Mas mesmo assim ainda tem a legenda, ainda tem o áudio, enfim. E assim, em relação ao anime, ao mangá, que eu já li todo o mangá, eu achei muito interessante as cenas extras, né? Nossa, tipo, a direção, eles acertam muito nas cenas extras. Sim. E eles consertam muito algumas cenas. Por exemplo, tem uma cena, a cena que o Hayakawa pede pra eles serem mais educados, né? E, tipo, fica muito engraçado no anime. Tipo, fica engraçado no mangá, mas não tanto. Porque, tipo, no anime eles consertam muito essa cena, tipo... No mangá só tem um certo diálogo pequeno, e no anime tu já tem toda aquela graça, tipo, tu vê a Power assim apoiando a cara dela no ombro do Denji, aí me dá, tipo, foi tão fácil assim, tipo, fica algo totalmente cômico assim. E as cenas extras, assim, os diálogos extras, aquele golpe de karatê que a Power dá na cabeça do Denji, não tem no mangá. Tipo, aquele foi totalmente da produção, que eles botaram extra. E ficou muito engraçadinho aquilo, tipo, tu tem um certo... No mangá, esse diálogo que eles têm com a Power e o Denji, né, depois dele ficar frustrado, ele não existe no mangá. Tipo, só tem ela falando, mas não, só tem um balãozinho branco. Tá. Tipo, tu não tem falas mesmo do que eles falaram. E aí, tipo, tu tem toda a parte cômica ali do anime. Então, tipo, as cenas extras do mangá pro anime, desde o primeiro episódio, ficaram muito boas. Sim, eu acho que a cena que mais me fez perceber isso foi a cena, com certeza, do relatório. Que o Hayakawa tá chegando na agência, ali naquele horário já de noite, tá entrando, toda a movimentação da câmera, a câmera parada em cima, de frente, apontando pro elevador, em cima da cadeira, apontando pro corredor, enfim, toda a forma como ela foi feita. E o roteiro em si criado para a cena, porque faz sentido. E isso é uma das coisas que também chamou a atenção, que faz sentido, ainda que não tenha no mangá, mas faz sentido a forma como eles colocam no anime, faz sentido a forma como eles expressam isso no anime. E às vezes fica melhor, como mesmo falou, fica melhor do que no mangá, disso passagem. Sim. Aí a gente tem também agora, foi apresentado o poder da Himeno, né? Muito interessante. E aí você vê que sempre, como a gente viu no caso do Hayakawa, quanto mais forte o demônio for, mais forte é o mais você tem que dar
pra fazer o contrato. Por exemplo, só se o demônio for muito gente boa. Porque, tipo, aí no caso do Hayakawa, né? Ele deixa a raposa comer a pele dele, né? E aí no caso da Himeno, esse fantasma teve que dar um olho, né? Exatamente. Mas imagine se fosse, tipo, outra pessoa. Tipo, o que será que outra pessoa teria que dar? Exatamente. Porque cada contrato é algo único, algo individual. E aí você vê, é um poder bastante útil, né? Sim. Nossa, tu tem que botou a Power nas redes, diga-se de passagem, sim, controlou ela naquele momento. E aí, segundo ela, né, ela ainda tem cartas na manga. Pior, é verdade. Quais contratos ela ainda tem, né? Muito insano. E aí, você tem... Foi adaptado esse episódio até metade do 15º, e eu acho que terminou de uma forma perfeita. Tipo, eles presos. Porque eles não adaptaram até como foi o fim do mangá. Tipo, eles adaptaram até metade. Tipo, eles pararam no local perfeito, que tipo, foi o Arai vendo que... Nossa, a gente já não passou por essa poça de sangue, que foi do demônio que eles mataram? Sim, exatamente. E aí, tipo... E aí você tem ele subindo a escada, ele descendo a escada, e quando vê ele tá lá em cima. E aí tu fica... Como assim? E você vê, basta raciocinar, tipo... Você vê que eles estão presos. Se eles estão presos no andar, não tem como ninguém... Eles não vão ter ajuda externa. Exatamente. Porque tu não vai... Se você não consegue sair, você não consegue entrar também. Tipo, a que ponto, tá ligado? Tipo, porque a gente olha de fora, parece que é um local completamente comum, mas vocês, como eles mesmo falaram, né? Sente uma vibração diferente, parece que houve um chamado de alguma coisa aconteceu ali, ok. E aí, até então, inclusive, não lembro qual é o personagem que fala, quando só aquela cabecinha, né, e aquele pé sai do banheiro e pula em cima deles e tudo mais. Aí, não, mas era só isso? Pera lá, tá ligado? Isso foi a forma de dizer, não, será que é só isso mesmo, né? E a forma de continuar a história, porque eles poderiam ter simplesmente tentado voltar. Mas aí, a partir do momento que todo mundo tem alguém ali acha aquilo estranho, inclusive eu acho que é a própria Himeno que fala, não é só isso, a gente precisa continuar, e aí eles sobem de novo. E aí acontece o que acontece, pelo menos o Arai serviu pra alguma coisa, pra perceber que tem uma poça de sangue estranha ali no canto, e que é a mesma poça de sangue. E a coisa ali, a coisinha lá tímida, totalmente inútil até agora. E vai continuar inútil por um tempinho. Vai se apresentar desse jeito. O Denji até pergunta pro Arai, né? Tem certeza que você não viu errado? Não, a gente realmente tá no 8º andar. Não, pera aí, eu preciso fazer alguma coisa. Ele sobe, né? Sim. Não, ele desce. Ele desce e ele sai no mesmo andar deles. Sim. E aí a Himeno, inclusive, poderia ter sido qualquer outro personagem, mas não, foi a Himeno dando um choque específico, porque ela não brincaria com aquele tipo de coisa. Ela não brincaria com aquele momento. Ela simplesmente olha pra ele e fala, peraí, você não tinha descido a escada? Ponto. Acabou o anime. Caraca! Sim. E aí você vai ter agora o próximo arco, nossa, vai ser, se eles adaptarem como mangá, vai ser bem movimentado, vai ter umas ações de luta bem da hora. E sobre a parte que eu comentei, que tipo, toda vez eles fazem uma ending, né? Uma finalização diferente. Essa acho que não teve nada demais. Sim, eu gostei da música. Sim. A música é bem interessante, bem bacana. Mas, cara, os caras estão se esforçando. Imagina tu ter que produzir algo diferente toda semana. Exatamente. Eu gostei, o final do anime, né? Essas cenas finais, elas não focam em um personagem específico. Então, por exemplo, a primeira ending foi o Denji, ok? A segunda ending, se não tô enganado, era o Denji olhando pra Makima, né? Se não tô enganado. A terceira foi a Power. Não, minto. O terceiro foi uma tela avermelhada lá, que como se fosse uma esquizofrenia louca. E aí a quarta foi a Power, e a quinta agora foi a Himeno. Era a Himeno que tava na tela principal, né, digamos assim. Enquanto tava o fundo preto e branco, a Himeno aparecia em algumas partes ali. Sim. Porque, de certa forma, ela se torna um pouco o centro das atenções no momento que ela começa a apresentar os poderes dela. Porque até então a gente olha pro pessoal... Pelo menos era assim antes de acontecer o que aconteceu com o Hayakawa. Hayakawa usar os poderes dele. De você olhar pros agentes dali, né, da agência de segurança, e você pensar que eles não têm poder, então eles estão ali apenas por estar. Mas não, cada um vai apresentando aos poucos, e aí dessa vez foi a Himeno, diga-se passagem, um poder sensacional. Acho que também é uma das questões mais diferentes, assim, os contratos que os agentes fazem. Sim, é muito criativo. Exatamente. E tipo, não é algo absurdo, tá ligado? Não é algo extremamente fora da realidade, é simplesmente um contrato
que eles fazem com o demônio e que, até certo ponto, ainda tem uma certa limitação de poder, de certa forma. Só os demônios em si que aparecem para lutar contra o Denji ou contra o resto da agência que realmente são absurdos, assim, de feiura até a criatividade em si. Acho que o mais comum foi o próprio demônio morcego, talvez mais comum entre aspas, né? Mas e você, tipo, vê assim que nem todos os demônios também são hostis. Como, por exemplo, vê que alguns demônios, eles podem ser amigáveis, entre aspas, porque eles não são eliminados e eles fazem contrato com humanos. Uhum. Por exemplo, como o demônio raposa, como a gente já viu, tipo, e vai ver mais futuramente, e como eles podem fazer contrato com mais de um humano, né? Uhum. Então, tipo, eles não são todos hostis, né? Apesar de ainda assim se alimentarem de humanos, não necessariamente eles têm algum objetivo específico de exterminar a raça humana, por exemplo. Sim. Nem todos são assim. Mas é interessante, gostei bastante desse episódio. Como disse no início, a mapa mantém a qualidade e, caraca, não tem nem o que falar sobre em relação à qualidade. Novamente, as músicas são interessantes, a forma como eles finalizam também é interessante. E, novamente, o anime se encerra de uma forma que te faz pensar o que vai acontecer em seguida. Exato. Tu quer saber o que vai acontecer, tu quer ver, querendo ou não, muita gente com certeza deve ter ido procurar no mangá, já deve estar querendo saber e já foi ler o mangá. É, porque fica o questionamento, o que vai acontecer agora? Eles vão morrer ali? Eles vão sair dali? Se eles vão sair como, né? O que vai acontecer ali, né? Exatamente. Até a própria busca de uma resposta também é algo que te deixa muito curioso. Porque aquilo não é natural, né? Obra de algum demônio. E aí, quem será que foi? Será que é algum demônio externo? Se for, eles estão lascados, porque eles estão presos. Foi o demônio de Jujutsu. Um demônio externo? Foi tipo um demônio que tá fora do andar ou é um demônio que tá escondido? Ou será que foi o primeiro demônio? Muitas perguntas, muitas coisas que agora eu fiquei até pensando nisso. Você tem muitos questionamentos. É verdade. É isso. É isso. Cara, foi manteve a qualidade, sensacional. Sensacional. Mapa, parabéns. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. E não deu nem meia hora de passagem, mas enfim, é assim. Enfim, a gente tá só nós dois aqui de novo. Mas, novamente, se você gostou, já deixa seu like. Segue a gente no Spotify, se inscreve lá no canal. E é isso, valeu. Que a força esteja com vocês, vida longa e próspera. Até mais!